Você conhece o seu propósito? Na conversa de hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então não sai daí, Simplicidade já está começando. O nosso convidado de hoje é formado em administração de empresas, fez mestrado na França, tem uma especialização em marketing e liderança e o currículo dele segue aqui, se a gente for ler, tem muita informação. A gente vai conhecer melhor o convidado porque não é só isso. Ele tem muita experiência e a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muita gente. A gente vai conhecer melhor o professor Wander Mendes. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por conversar. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Então, professor, formado em administração, tem especialização, foi para fora para fazer um mestrado, tem muita bagagem. O que representa, na tua opinião, um currículo hoje? Um currículo desse? Eu acho que o currículo está muito ligado não só ao que você se formou, mas o que você experimentou. Eu acho que tem muito a ver com o que você colocou disso em prática e trouxe resultados. Não adianta ter um conjunto de certificações enorme e não ter realizado o que você fez com aquilo. Eu gosto sempre de brincar com a questão de input e output. Né? O input é buscar mais conhecimento. Agora, como é que você transforma aquilo em valor agregado? E valor agregado não é valor agregado só financeiro, mas é valor agregado para a sua vida, para o seu propósito, para os negócios, para soluções, para a sociedade como um todo. Então, como é que você transforma aquilo em valor agregado? Acho que isso é um bom currículo. Certo. Agora, eu soube que o professor tem essa formação na área de administração, bem essa parte, lida com essa questão corporativa, as pessoas dentro do ambiente corporativo, mas a tua formação inicial é educação física, é isso? Sim, educação física, a primeira delas. E eu diria que talvez onde eu mais aprendi, mais gostei de lidar com gente. Né? Porque assim, eu acho que o meu grande mote é lidar com gente. Eu gosto de trabalhar com gente, estar no meio de gente. E educação física me trouxe essa condição de o esporte. Né? De performance em equipe, de performance individual, da pessoa certa no lugar certo. Você não muda as pessoas se mudam e as pessoas melhoram baseado nos seus talentos, em onde que elas querem chegar, nos seus desafios. E isso é muito rico. E levar isso para as organizações, acho que foi um trampolim muito tranquilo, foi um meio que natural. Essa experiência, então, inicial te ajudou, te contribuiu para que tu chegasse até aqui com a tua experiência também em outros aspectos, né? E são duas coisas bastante importantes. Eu adoro esporte. Então, você está num ambiente que você gosta, é muito interessante. Aprender naquele ambiente que você gosta é muito legal. E um pouco do que eu falei, de levar esse currículo para a realidade, é interessante porque, assim, eu lembro que quando eu fiz educação física, eu já atuava como líder de uma empresa. E as pessoas falam assim, mas tudo que você aprende lá, você traz para cá? Eu falei, senão não faz sentido. E aí, traduzir isto de uma equipe esportiva ou de indicadores esportivos para equipes de trabalho não é muito diferente. Né? E é agradável porque daí você está fazendo diferente do que os outros fariam. Então também é legal porque é surpreendente e você começa a ver os resultados coletivamente. Isso é muito legal, é muito gostoso. Professor, a gente olha para ti, tu tens essa bagagem, tens essa experiência, tu transmite conhecimento e contribui. A gente até comentava aqui, né? Tu és um ativista nesse processo de provocar as pessoas, de incentivá-las ao crescimento, tirá-las da zona de conforto. É isso que tu gosta de fazer, né? É isso o meu propósito. Então é muito interessante que palavra forte, propósito. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas eu até puxei esse gancho porque tu falava do sentido, né? Isso sempre, mesmo com essa experiência, a gente olha, é aquela coisa, né? A gente olha para a pessoa e fala assim, chegou até aqui, é fácil, né? Foi fácil para ela. Sempre tudo fez sentido para ti? Desde a educação física até as transições que tu precisasse fazer, as decisões. Tudo precisou sempre fazer sentido ou isso
Foi mais fácil, mais difícil? Tu aprendesse isso? Bom, a aprendizagem é uma coisa constante, né? A gente comete erros no meio do caminho, mas sempre fez muito sentido essa ligação com gente. Tu sempre tivesse esse olhar sobre as pessoas? Isso foi crescendo? Tu identificasse isso quando? E quais os desafios num processo desse? Da pessoa que está facilitando esse processo, da pessoa que está promovendo esse processo? Acho que o desafio principal de quem está promovendo esse processo é entender que o resultado, a estrela não é ele. A estrela é quem está se desenvolvendo, é quem está buscando isso de maneira geral. E você me falando, eu lembro de uma passagem muito interessante de quando sempre, né, a gente vai resgatando memória. Eu era muito novo, morava na cidade interior e tinha um grupo que jogava bola comigo na rua. E um grupo até mais novo, eu sempre fiz amizade com gente mais nova, mais velha. E eu montei o primeiro time de futebol, e era um time de pessoas mais pobres, e a gente levou para o campeonato da cidade. Então tinha até o problema do tênis ou do uniforme, e eu comecei a ser técnico daquele time sem nunca ter me preparado para aquilo, ou seja, ainda não tinha nem graduação, não tinha me preparado, e era um prazer desenvolver aquilo. Né? O equilíbrio, introduzir as pessoas na sociedade, verificar que independente de ter mais grana ou menos grana, é possível e tem espaço para todo mundo. Então, eu resgatando agora um pouco da memória, me lembra lá atrás, me puxou assim, foi legal. Sim. Você me fez me puxar uma memória bem interessante. Então, isso mais ou menos que diz assim, esse de trazer essa carreira natural, de coisas que você gosta, eu acho que sempre foi isso. Sempre adorei desafio, sempre adorei estar com gente, sempre adorei me provocar e provocar os outros. Né? Tem dado certo. Tem dado certo, mas assim, provocar os outros no sentido também não de diminuir as pessoas, mas no sentido de que você pode, e você pode fazer isso de uma maneira divertida. Eu acho que isso é legal, ter um bom senso em estar alegre, estar feliz, eu acho que isso é muito importante. Sim. Professor, nosso primeiro bloco já foi. Já? Já foi. Conversa boa passa assim, né? É verdade. Mas a gente volta no segundo bloco, te conhecendo um pouco melhor. Tá e ótimo. Conhecendo e recebendo um pouco mais do que tu tem para acrescentar aí nas nossas vidas, tá bom? Tá bom, tá ótimo. A gente volta já. Não sai daí, Simplicidade volta no segundo bloco. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com Simplicidade de hoje. A gente está aqui conversando com o professor Wander Mendes. Aproveitando sua vinda aqui a Tubarão, né? A professora mora em Curitiba. Mora em Curitiba, pelo menos o endereço. Hoje a gente não se diz mais de correspondência, que não precisa, né? Mas o endereço de referência é Curitiba. Sim, porque viaja o Brasil todo. Viaja bastante. Suas aulas, cursos, né? Professora, a gente falava no primeiro bloco, entre outras coisas, sobre liderança e essa coisa de despertar nas pessoas o potencial que elas têm. As pessoas se subestimam muito? As pessoas têm um problema de autoestima. E a autoestima é ligada a alguns elementos bastante importantes. Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, que é algo muito importante, primeiro assim, você precisa ter autoconhecimento. Quem é você? O que você tem de melhor? O que você gosta? Resgatar aquilo que realmente é a sua essência. A partir daí você tem que definir qual a sua autodireção, onde você quer chegar. Então, se você tem autoconhecimento e autodireção, e você começa a avançar, você ganha autoconfiança, você ganha autoestima. Então, o que acontece? Você começa a dar mais certo porque você confia melhor. É mais ou menos o seguinte, aquilo que você faz, que você domina, você não tem estresse.
você trabalha bem. Então, quando você pega um desafio além da sua capacidade, que você não entende, dá estresse. Assim como dá frustração naquilo que você pega que você poderia fazer mais e aquela tarefa, aquele desafio é muito pequeno. Né? Você estava falando de passar rápido o tempo no final do outro bloco, é muito interessante. Existe um conceito assim, muito tranquilo, que assim, é um estado de flow. O nome em inglês, mas assim, flow, assim, é algo que você faz, o dia passou, cara, passou tão rápido. Sim. E você mergulhou naquilo e fez. Sim. Então isso é um estado bastante interessante. Como é que você consegue trabalhar com isso? Quando as pessoas se sentem bem, elas conectam com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas fazem bem, elas começam a melhorar a autoconfiança. E aí elas começam efetivamente a trazer mais resultado. Ninguém traz resultado bom se não confiar no seu trabalho, se não gostar do que faz. Mas isso, é um ponto. Mas isso pode ser isso pode e deve ser trabalhado, né? Pode e deve ser trabalhado. E é necessário ter essas pessoas, como o professor, por exemplo, que provoca, que tira do lugar, que ora incentiva, ora confronta. Isso é importante também nesse processo, né? É importante que assim, nem todo mundo é autodidata, vamos dizer assim, né? Acho que a maioria não é, né? A maioria não é. Né? As pessoas precisam de um puxão, as pessoas precisam de reflexões. E como é que surge isso? Isso começa dentro de casa, com pais, tudo bem? Isso começa nas empresas, isso começa nos grupos de amigos. Amizade é uma coisa super importante. Aquele amigo que você escuta, aquele amigo que vai te falar a verdade, mas a verdade é para te ajudar. Ele vai dizer assim, cara, você não pode fazer isso, você não deve fazer aquilo. E às vezes você vai ouvir mais o amigo do que o pai, do que o seu líder. Se a sua relação não for de amizade também, né? Não subestime o papel de pai e de um líder, mas ser amigo também, confiar neles também é importante. E a partir daí, assim, são ajudas. E as pessoas podem se ajudar cada vez mais. Que constrói esse caminho, né? Tu lembra de mentores, assim, pessoas que foram referência na tua vida? Lembro mentores. E assim, não só foram referência, como pessoas que acreditaram em mim. Isso é muito interessante. Quando a pessoa, sabe, acredita em você, te permite, quando a pessoa rompe a barreira do você é muito novo, ou você não é mais ou menos daqui, e assim, é legal quando você fala assim, cara, eu posso ser do interior, eu posso ser de uma classe diferente de renda, mas eu posso chegar onde eu quero, tudo bem? Com muita disciplina, muito trabalho, muito empenho, né? Aí tem que tomar cuidado entre a humildade, para não ser aquele humildade, né? Simplório demais, e também não ser aquele cara autoconfiante demais para acabar sendo prepotente. Sim, então o equilíbrio e esse aprendizagem, a gente erra no meio do caminho. A gente não pode deixar de falar de propósito e também de tomada de decisão, que são dois pontos aqui que tu trabalha muito nas tuas palestras, nos workshops que tu ministra, enfim. Falando de propósito, me parece algo bem abrangente, mas para o público de casa entender. Quando a gente fala de propósito, a gente fala exatamente do quê? De propósito é exatamente o seguinte, aquilo que te motiva a caminhar à frente, aquilo que te dá uma direção, né? E aquilo que você se sente bem fazendo. A gente pode falar de várias técnicas para fazer isso, mas esse não é o grande objetivo. O propósito é o seguinte, cara, qual é o legado que você quer deixar? Quando as pessoas lembrarem de você, se elas falarem uma ou duas palavras, com que palavra que você quer ser lembrado? Vou pegar meu exemplo, tudo bem? Executivo de empresa durante um bom tempo, foi uma dificuldade eu sair de executivo de empresa para carreira solo, para ser professor, né? Para ser educador, para ser facilitador. Eu achava tudo isso bonito, até que eu falei, cara, não basta ser isso. Eu quero ser ativista, né? E eu gosto sempre de dizer que aprender, para mim, é mudar o modelo mental de pensar e agir. Então não existe aprendizagem sem mudança. Então o meu papel é justamente provocar com que as pessoas aprendam, que as pessoas mudem. Mudem para o sentido que elas querem, não mudem por mudar. Então a mudança tem que ter uma direção, onde é que eu quero estar, o que eu quero fazer, o que eu quero ter para frente. Então eu me identifico muito com o meu propósito de ser um ativista, promover mudança significativa para as pessoas. É esse o meu papel. Professor, o segundo bloco já foi. De novo? De novo, passou já. Mas a gente tem o terceiro bloco ainda, não sai daí. Tá gostando da conversa? A gente volta no terceiro bloco conversando mais com o professor Wander Mendes. Até já. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência.
espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. A gente está conversando com o professor Wander Mendes sobre propósito, sobre fazer as coisas que fazem sentido para a gente, que nos fazem felizes, e pessoas felizes fazem uma organização feliz. Isso é fato, né, professor? E as organizações estão percebendo isso, né, e praticando isso. A gente falava isso no segundo bloco. Bom, eu quero, dentro do que a gente está conversando, professor, te perguntar algo. A gente falava sobre propósito e tem um aspecto que é a questão da tomada de decisão. Eu, pelo menos, entendo que muitas vezes tu identifica aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá esse senso de quero deixar isso para as pessoas, isso me satisfaz quando eu estou fazendo e realizando, e empreendendo, enfim. Mas muitas vezes eu estou no caminho oposto. Como tomar a decisão para mudar de caminho? Tu falasse, né? Eu era do meio corporativo, resolvi ser professor, um ativista no sentido de facilitar as pessoas a mudarem, a despertarem, enfim. É fácil esse processo, professor? Não é fácil, porque hoje em dia cada vez mais aumentou o número de decisões que a gente tem que tomar, aumentou o número de informações, mas também a internet, de alguma maneira, a tecnologia trouxe também o seguinte, o aumento de pessoas que interferem na sua decisão. A ampliação do lado social, do lado de estar preocupado com os outros, das pessoas estarem participando da tua decisão, cobrando como você tem que ser, também interfere. Porque você também começa a olhar pessoas, Facebook, nas redes sociais, que parece que estão felizes pra caramba, tá tudo feliz, mas é só uma postagem. Sim. Então assim, jamais alguém vai postar chorando. Tá certo? Eu tive um episódio muito interessante uma vez, que eu estava no Rock in Rio e aconteceram alguns casos no Rock in Rio que não estava muito legal e eu postei no final um negócio super 10 lá no Rock in Rio, sorrindo, show. E a pessoa, cara, tava legal pra caramba. Eu falei, não tava legal. Bom, mas eu vi sua foto, você tava bem pra caramba. Eu falei, cara, você não quer que eu possa chorando. Né? Então assim, esses elementos de pressão externa são muito importantes. E então, isso aumentou? Aumentou, porque assim, você está mais exposto. Você está mais vendo a vida dos outros e a vida ainda ficou muito fachada. Então você sai um pouco disso, você está mais com você mesmo. Aquilo que você disse de autoconfiança, de autoconhecimento é fundamental. Né? E porque daí te dá segurança. Aí te dá segurança para fazer as escolhas, para tomar decisões. E as escolhas e decisões, elas também têm que sair do imediatismo. Elas não vão trazer resultados imediatos. Os resultados vêm ao longo do tempo. Então, quem chega no final da curva diz o seguinte, foi fácil, foi óbvio, mas não vê todo o caminho que você traçou para chegar nisso. Então, essa coisa a gente tem que... Primeiro passo seria se conhecer melhor. Sempre. E para isso tem várias ferramentas, enfim, né? Depois disso, entender que isso é um processo. É isso? É um processo de mudança contínua e de fortalecimento. Mas envolve muita coragem também, muitas vezes, né, professor? Muita coragem. Eu gosto de um termo que é bem assim, é crer para ver. E as pessoas procuram ver para crer. O mundo não dá mais para ver para crer. Não dá mais para se apegar a isso. Não, você tem que acreditar naquilo. E assim, acreditando naquilo é crer para colher. Tem que plantar e depois você colhe. E é um processo que é um processo forte, é um processo intenso, mas, de novo, se for fazendo o que você gosta, justifica, você vai se sentir bem. Né? E comemore as pequenas vitórias. Comemore, festeje, entendeu? Sim. Saiba aceitar aquilo que você está fazendo, que você está conquistando e está melhorando. Isso é super importante, até para você respirar um pouco mais. Como lidar com as frustrações nesse processo? Eu acho que lidar com as frustrações, às vezes eu preciso de uma ajuda de um amigo,
às vezes eu preciso ter uma inteligência emocional maior, um controle, porque vão existir frustrações. A gente Isso não vive é inevitável, né? né? A gente não vive num mundo isolado. Né? E acho que uma coisa bem importante, quando eu gosto de dizer o seguinte, a gente aprende mais com erro que com acerto. O grande problema é que a gente não assume que errou. Então, quando a gente assume que errou, talvez a frustração diminua assim, cara, todos nós erramos. Tem que tomar cuidado, o erro não pode ser por negligência. Mas o erro por experimentar, por acreditar, faz parte. Então, tome cuidado também de não começar com passos muito grandes, porque a frustração é do mesmo tamanho, na mesma proporção. Talvez com o sucesso. Mas talvez valha a pena você começar a ganhar mais confiança, você ganhar mais fortalecimento. Se você nunca correu, não vai sair numa maratona. Comece a correr aos poucos. Sim. E tem gente que fala assim, eu não gosto de correr. E que hoje disputa maratonas, disputa corridas fantásticas, assim, cara, eu não sabia que eu gostava disso. Então, quando você começa pequeno e começa a ver resultados, né, você tem uma série de químicas que vem no organismo muito interessante. Né? Você tem a questão de endorfina, de dopamina, ocitocina. Então, assim, você tem tantas químicas que te geram progresso, como as químicas sociais. E elas te fazem muito bem e te fazem sentir que está valendo a pena. Né? Eu estou evoluindo, estou gostando mais de mim desse jeito. A gente está falando aqui de pessoas, naturalmente, que gostam de se relacionar, tem facilidade para se expressar, talvez. Mas as pessoas mais tímidas, como vou dizer, mais introspectivas, como elas lidam com esse processo? Eu acho que é muito legal isso. As pessoas, às vezes, criam estereótipos. O estereótipo do líder é um alto-falante, é um cara que tem muita influência, muita dominância. Não necessariamente, tem estilos de liderança diferentes. Isso é para todos. Todo mundo tem sucesso a partir do momento que se conhece. Então, assim, as pessoas às vezes viram para mim e falam assim, tá, mas como é que eu faço para mudar? Ou como é que eu vou melhorar? Você não vai melhorar, você já é bom assim. O que você tem que fazer é potencializar o que você tem de bom. Então, assim, você só vai conseguir ter resultado utilizando o que você é de melhor. E eu vou usar até um texto, acho que permite aqui, né? Quando a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação aqui, e você disse assim, seja você. Falei que é legal, então tá fácil. Se a pessoa vai ser eu, tá fácil. Sim. Então, quando as pessoas assumem, eu vou ser eu mesmo. Tudo bem? Eu não tenho que ser o outro. Então, assim, se eu estou introvertido, ótimo. O que o introvertido faz bem feito? O que cabe no meu trabalho de ser introvertido? Como é que eu trabalho com isso? Se eu sou extrovertido, tá legal. E o que eu uso da extroversão porque eu gosto de fazer? Então, ligar o seu jeitão de ser com seus impulsionadores, com seus motivadores, isso é fantástico. E aí entra você se conhecer. Tudo bem? Então, assim, você é uma pessoa super comunicativa e você tem o seu propósito. E assim, como é que você entrega isto para os outros? Como é que isso te ajuda e te dá prazer? Acho que esse é o ponto importante. Introvertido ou extrovertido são jeitos diferentes, mas todos eles têm os pontos muito bons e vão ter suas dificuldades em qualquer um dos dois casos. Sim. Tá certo, professor. Pena que nosso tempo aqui é limitado, porque eu sei que essa fonte é inesgotável de informação, mas a gente vai ter outras oportunidades para te ouvir falar. E eu quero te agradecer por ter dado uma pausa no teu tempo. Hoje em dia, tempo é um recurso tão precioso, né? Cada vez mais. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho de quem tu és, da tua história e da tua experiência com a gente. Eu que agradeço. Você trouxe esse ambiente muito legal e acho que até me inspirou para abrir um pouco mais, né? Eu acho que isso é bom. E um recadinho só último, que você falou assim, tempo. Tempo é o recurso mais importante que você tem. Einstein dizia o seguinte, né? 1 hora tem 60 minutos. Ponto. Então use bem os seus 60 minutos, coloque o seu carro na estrada que você escolheu, naquela que te leva aos seus objetivos, aos seus sonhos. Eu acho que esse é o ponto importante. Senão chega lá na frente e a gente diz o seguinte, nossa, a vida passou tão rápido, né? E talvez eu não tenha aproveitado no que eu gosto de fazer. Sim. Muito obrigada, professor, eu que mais agradeço. uma vez. Mais uma vez. Muito obrigada também a você que esteve com a gente até aqui. Não esqueça de compartilhar Simplicidade lá nas redes sociais. Até a próxima história.